Bem, meus amigos, no nosso comentário, a gente ultimamente tem já iniciado com o título do comentário, porque ele já deixa a você logo antenado do que nós vamos falar. E nós vamos falar, de fato, hoje, de uma coisa que vai afetar a vida das pessoas, porque a vida das pessoas começa no município. Então, o meu comentário hoje se chama Eleições Municipais 2024. E se eu vou falar em eleições municipais, eu tenho que começar a falar da nossa cidade. Nossa cidade se chama São Vicente Ferre, Pernambuco, a qual esse que vos fala já foi candidato. Conhece mais ou menos as premissas de como é um processo eleitoral. Como é um processo eleitoral. Quando você se torna candidato, não estou falando aqui de gestão, não estou falando de oposição, não estou falando de situação. Eu digo a você que quando você se coloca candidato, você tem que fazer um estudo, tem que fazer uma análise do que as pessoas estão querendo para melhorar suas vidas, no sentido do coletivo, no sentido das ações públicas, no sentido de que o governo municipal chegue até você naquilo que você já entrega, que são os seus impostos. Naquilo que você já entrega, que são os seus impostos. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém está fazendo nada de grátis, né? Um gestor, quando se coloca e ganha as eleições, prefeito, governador, presidente, ele não está fazendo nada de graça. O povo acreditou nele, né? Disse o que ele queria, entendeu que aquele plano de governo, aquilo que ele falou é mais interessante, e votaram nele confiando nessas suas palavras. Então, a partir dessa premissa, a partir desse processo imperativo, a partir dessa fala, as pessoas votam. E dentro do que é anterior a isso, dentro do que é anterior a isso, se chama planejamento, propostas. E desse processo de propostas, existem duas perguntas interessantes. E essas perguntas, ao longo desse ano, até o período eleitoral, quando for se tratar e quando o assunto for, ou quando se for debater sobre eleições municipais em São Vicente Ferre, essa pergunta vai ser sempre feita. E a pergunta é o seguinte: por quê e para quê? Por quê e para quê? O que são essas duas palavras quando você quer ser candidato? Por que você quer ser candidato? E para que você quer ser candidato? Então, isso parte da premissa, novamente, essa palavra que é importante, isso parte do que é inicial, e você se coloca candidato, você pelo menos faz um estudo de caso e começa a avaliar os grandes anseios da sociedade. Independente se você for de oposição, independente se você esteja já no governo, mas você tem que fazer uma preparação, você tem que se preparar para isso. Você tem que se preparar para isso. Para que quando começar os grandes questionamentos, para quando for iniciados os grandes questionamentos da população, dos meios de imprensa, daqueles que têm referência política na cidade, dizer, ó, o candidato X está dizendo que é candidato por causa disso. O candidato Y está dizendo que é candidato porque vai continuar isso. E isso aí, quando quer continuar, é quando aquele está no governo. Nesse caso, especificamente, o prefeito hoje está no seu processo de reeleição. O prefeito atual da cidade de São Vicente, da nossa cidade, do nosso município. Aí eu pergunto, cadê a oposição? O que ela questiona? Ela quer ser candidata para quê e por quê? Eu já falei várias vezes aqui que muitas vezes você se empodera de um nome e de repente se torna oposição sem conversar com ninguém, sem conversar com a sociedade, sem conversar com aqueles que discordam politicamente daquilo que já existe. Aí você, muitas vezes, a população fica dizendo assim, poxa, o que é que aqueles que se dizem oposição estão querendo fazer ou vão planejar melhor do que aquilo que já existe? O que é que você vai melhorar? Se está pior aqui, você tem que mostrar um planejamento. E hoje, as campanhas, elas são mais extensas, porque já existe a figura da pré-candidatura. Pré-candidatura. Onde você já se estabelece, então você já começa já a fazer as suas reuniões, conversar com as pessoas, mostrar o que você quer. Eu fico impressionado
é com o nosso município de São Vicente Ferre. Diz que tem oposição, que tem uma pessoa que vai ser candidato a prefeito. E eu digo, onde é que está? Por que não fala? E aí vem aquela velha pergunta, por quê e para quê? Por que quer ser candidato e para quê? Quando eu digo para quê é porque, a desejar do que já foi feito, do que já está estabelecido, você tem que dizer alguma coisa. Já falei várias vezes aqui, não reconheço oposição silenciosa. Não reconheço. Não reconheço oposição que se estabelece no momento só naquilo que lhe importa. Não, isso não justifica. E as pessoas perguntam, em São Vicente, quem vai ser o candidato? Eu digo, mas o candidato que eu conheço, que é oficial, que naturalmente é um processo natural, é o prefeito. A gente sabe claramente que o prefeito vai se candidatar à reeleição, porque é um preceito constitucional, ele tem esse direito. E a oposição, que se diz que é oposição? Eu quero saber qual a oposição. Onde está essa oposição? Eu estou falando de oposição majoritária, daquele que vai se contrapor, àquele que está no poder. Planejamento, organização de ideias, buscar conversar com a população daquilo que não foi entregue e daquilo que você pode mostrar e melhorar. Isso não só funciona em São Vicente, é no mundo todo. E tem outra deixa, uma coisa que também me incomoda demais. A partir desse processo de você se autodeflagrar, que é a oposição, e uma oposição fantasma, oposição fantasma, não existe. Ela pode até falar, mas ela não existe, ninguém consegue pegar. Deixa e retira o desejo, inibe aqueles que têm vontade de também se colocar no processo. Tem e inibe aqueles que têm vontade de se colocar também no processo eleitoral. Porque o cara diz, fulano já disse que é candidato, eu vou entrar para quê? Então, isso também é terrível para o processo eleitoral. Eu estou falando de conjuntura de processo eleitoral de médio e longo prazo. Porque em todo lugar do mundo, onde tem democracia, e São Vicente não é diferente, tem que ter situação e oposição. E a situação e a oposição, elas surgem. Surgem novas lideranças, novas pessoas, gente nova, com novas ideias. Naturalmente, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Em qualquer cidade que você ande, em qualquer estado, em qualquer país, quando tem regime democrático de direito, lideranças novas vão surgindo. E eu acho engraçado porque não se consegue criar novos protagonistas políticos em São Vicente por causa disso. Não se consegue criar. Porque aquela velha pergunta, então por que e para que você quer ser candidato? Por que e para que ser candidato? A gente vive hoje uma coisa anormal. É anormal. O que está acontecendo é anormal. Né? Agora, com o intuito de que eu não sei. É impressionante como em qualquer cidade do mundo, aqueles que se contrapõem à gestão atual, estou falando de política atual, política de gestão, daquilo que não é entregue à população, vai e fala. Autocríticas construtivas, é esse que eu sempre faço aqui. Fazemos aqui autocríticas construtivas. Autocríticas construtivas dentro do processo eleitoral. Aí você pode dizer, já está falando um bocado de besteira, isso não existe, não é assim não. Quando chegar a eleição, a gente diz para que a gente vai ser candidato e pronto. E aí é. E vocês acham, né? Vocês que me criticam, que são muito inteligentes, né? Que viraram agora a primeira bola do universo, onde vocês criaram até o sol, é quase o Pablo Marçal, que vocês vão chegar assim, supetando, é desse jeito e vai, E assim é. E o processo autoritário e ditatorial das pessoas, e o povo virou gado agora, foi... Não, amigo, você está completamente enganado. Não funciona mais desse jeito. Hoje, eu reconheço até agora quem está no poder que é candidato à eleição, porque é um direito constitucional e com certeza vai.
E todas as premissas, todos os seus movimentos deixam bem claro que será candidato à reeleição, sem sombra de dúvida. E também vai ser criticado, vai ser mostrado o que fez, o que não fez, naturalmente. Isso acontece naturalmente. Agora, aqueles que estão aí, em berço esplêndido, retira o direito daqueles que querem galgar também cargos políticos, tem uma intenção boa, tem vontade de surgir uma nova liderança, mas como? O espaço não surge. E você se apropria de um espaço político como se fosse seu e acabou. Ninguém tem direito a comentar nada. Estão enganados. Se acham que os processos políticos continuam como os mesmos de outrora, estão super enganados. Você tem que dizer para quê, por quê e para quê. Por que quer ser candidato e para que tu queres ser candidato. É assim que funciona. Ninguém pense que vai cair agora votos do céu. Você tem que construir. Você tem que construir e dizer por quê. E muitas vezes, aqueles que já estiveram no poder várias vezes, tem um desafio muito maior. Ficar pensando que, olhando o tempo passar, no silêncio do berço esplêndido, quase a frase do hino nacional, vai acontecer algo? Não. Só vai acontecer uma coisa. Provavelmente, né? E estatisticamente, o prefeito será reeleito. O governador será reeleito. Eu estou falando prefeito porque eu estou focado nas eleições municipais. Se isso acontecer a nível de Estado, um governador será reeleito. Um presidente da República também será reeleito. Ou você foca naquilo que de fato você quer ser, para aí você despertando as ideias das pessoas, ou não acontece mais. Acabou aquela onda. Não, não deu, eu entro, eu ganho, eu faço qualquer coisa. Está muito enganado. Não vão chegar a lugar algum. Não vão chegar a lugar algum. A não ser que aconteça uma anomalia, uma coisa excepcional. Anomalias e excepcionalidades em políticas raramente acontecem. E quando acontecem, é um desastre. Escutem, anomalias e coisas excepcionais em política raramente acontecem. Política é o processo de construção. O fator político, o fator de harmonia política com aquilo que você está dizendo, que harmoniza com o que o povo está querendo escutar, é um processo que se constrói. É um processo que você diz para que quer e por que quer. Isso não significa dizer que a oposição vai ter que ganhar. Não funciona assim. Os atores que querem surgir, novas lideranças que possam surgir, muitas vezes o prazo não é agora, é de médio e longo prazo. Mas se constrói as sementes, se constrói a vontade de dizer, olha, eu tenho um outro caminho para mostrar. Agora, achar que esse caminho que está trilhando, um caminho já visto e revisto, né, e fadado ao fracasso, um caminho visto e revisto, fadado ao fracasso. Acha que vai ser uma ação que vai gerar êxito? Esse procedimento? Estão achando que vão gerar êxito? Não, jamais! Não vão! Não vai! Estou falando com fé de ofício. Não vai acontecer. Por quê? Porque o próprio processo político, a própria democracia se estabeleça que as pessoas tomem posição, que as pessoas digam alguma coisa, mesmo em desvantagem. Mesmo em desvantagem. Vocês querem um exemplo disso? O atual presidente. Perdeu 3 vezes. Ganhou 3. Um agora 4. Mas ele ia construindo. E sempre estava ali, né, na sua banca, mostrando alguma coisa que o povo começou a entender que poderia ser diferente. Não se faz política em silêncio. Não se faz política em silêncio. Quem se autodenomina oposição, 3 anos e 2 meses em silêncio, faltando 10 meses para as eleições. Amigo, posso estar errado. Posso estar errado. Como eu falei anteriormente, pode haver anomalia e excepcionalidades. Coisas que acontecem. O imponderável, coisa que você não está planejado e acontece. Agora, para acontecer isso, tem que haver, no mínimo, um respaldo.
Então, é assim que eu observo. E eu estou falando no modelo amplo, que também se aplica, consequentemente, vai se aplicar a São Vicente, que o cenário é esse que nós estamos vivendo. Então, a continuar, a continuar dessa forma, nesse alinhamento, onde não dá espaço para novas lideranças, não dá espaço para novas pessoas se colocarem como atores políticos, nesse espaço de oposição, que ninguém consegue entrar, que só tem um rei entronizado por si mesmo, só tem um rei entronizado por si mesmo. Não se preocupem. O prefeito que aí está tem uma possibilidade ampla de ser reeleito, sem sombra de dúvida, a não ser que haja excepcionalidades, anomalias ou imponderável. Aquilo que você não planeja, aquilo que você não observa a médio e longo prazo. Mas não tem mais médio e longo prazo. Sabe por quê? A eleição, o processo de eleição, de pré-candidaturas, o processo eleitoral já começou. Começou em janeiro. E tem um velho ditado. Quem larga cedo, largou cedo. Tem a possibilidade tremenda de galgar êxito. Quem larga tarde, vai ficar largando tarde. Esse é um ditado.